Graça e paz, meus queridos irmãos. Um ótimo domingo na presença do Senhor. Esse é o meu desejo, um desejo que você tenha um domingo especial na presença de Deus, um domingo especial para você descansar, para você refletir nas coisas do Senhor, para você meditar e também aproveitar os momentos em família, que isso é muito importante também para nós, né? Hoje nós estamos aproveitando esse momento, aproveitando esse tempo. Vamos aproveitar também esse tempo para buscarmos ao Senhor, aproveitar enquanto podemos, enquanto temos essa facilidade, temos essa condição, para buscarmos a Deus, passarmos alguns minutos na presença do Senhor, meditando na sua palavra, meditando nas suas coisas. E pela manhã nós sempre estudamos algum livro, sempre estudamos alguma carta ou um tema, e nessa ocasião nós estamos trabalhando com o livro de Hebreus, que traz uma ótica muito importante para o nosso tempo. Hebreus fala sobre a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Cristo está acima de todas as coisas, acima de todo o processo religioso, acima de todos ritos ou rituais religiosos que possam haver, está acima da lei, está acima dos profetas. Cristo é supremo, e sobre isso nós estamos estudando. E o autor da carta aos Hebreus teve uma dificuldade nesse sentido, pois os hebreus do seu tempo, que estavam convertidos, estavam meio em dúvidas quanto à fé, quanto à veracidade daquilo que lhes era ensinado e quanto às doutrinas anteriores veiculadas à lei, ao Antigo Testamento. Então, essa carta é muito importante porque ela mostra na prática, ensina como Cristo é importante, como Cristo é superior a todo o sistema religioso, todo o sistema legalista, todas as coisas, porque Ele é o próprio Deus, é o resplendor de Deus. Então, nós temos essa oportunidade de estudar hoje sobre esse assunto. E hoje nós vamos falar sobre o nosso perfeito sacerdote, nós vamos abordar o tema do sacerdócio de Cristo, nós vamos abordar esse tema, um tema importante, um tema que foi de extrema importância para os seus leitores originais, porque eles puderam então manter a sua fé aquecida e manterem-se firmes em Jesus, né? Então, o texto que vai nos servir de base para esse tempo é o texto de Hebreus capítulo 4, versos 14 e 15, e depois Hebreus capítulo 5, de 1 a 10. Então, vamos ao texto, vamos aproveitar o tempo e já irmos diretamente ao texto. Vamos lá. O texto diz o seguinte, 4, 14 e 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu li os versículos 14, 15 e 16 do capítulo 4 aos Hebreus. E agora nós vamos ler os 10 versículos iniciais do capítulo 5, que dizem o seguinte: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor
e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Então esse é o texto que está proposto hoje para a nossa meditação sobre esse tema, né? Então, os cristãos, o público original dessa carta, estavam sendo alertados a se manterem firmes na fé, a manterem a sua fé firmada em Jesus, a sua fé aquecida em Jesus. Estavam recebendo essa orientação para se manterem assim nessa posição firme diante de Deus. Independente de qualquer coisa, eles precisavam manter a sua fé aquecida, a sua fé firmada em Jesus. Assim como nós hoje, em meio a tantos desafios, em meio a tantas situações, nós somos desafiados a nos manter firmes em Jesus, a manter a nossa fé firme, a nossa fé aquecida no Senhor Jesus. E por isso, Jesus foi apresentado para eles como o resplendor da glória de Deus, como superior aos anjos, como superior à lei, como superior a Moisés. E hoje é apresentado como superior a Arão e ao sistema sacerdotal. Então, quando nós pensamos nos sacerdotes, quando nós pensamos nos sacerdotes de Israel, logo vem à nossa mente, logo nós pensamos em alguém que ouvia a confissão dos pecados feito pelo povo e que oferecia sacrifícios a Deus pelo pecador arrependido. Alguém que, ouvindo as confissões desses pecados, pudesse, então, interceder junto a Deus por essas pessoas, por esses pecadores arrependidos. Os nossos pecados, eles precisam ser confessados, ou se tornarão um peso muito grande para carregar. Esse é o grande problema do pecado. O pecado não reconhecido, pecado que não é confessado, é como uma praga que vai se alastrando dentro de nós e vai nos consumindo dia após dia. E o autor, então, sabendo disso, apresenta Jesus como este sacerdote perfeito com quem nós podemos contar. Então, Jesus, ele é apresentado aqui nessa carta, nesse texto, como o grande sumo sacerdote. Um sumo sacerdote perfeito e que está acima de qualquer homem. E mais uma vez, o autor afirma a divindade de Cristo, mostrando que ele é o Filho de Deus. Esse texto ele deixa bem claro a divindade de Cristo. E ele também serve para refutar aquela ideia de que Jesus é apenas um anjo, ou de que Jesus é um ser inferior, criado por Deus, um profeta, ou algo assim. Esse texto ele mostra claramente que Jesus é o Filho de Deus e a superioridade de Jesus está justamente nele ser o Filho de Deus perfeito, enquanto o ser humano não é perfeito. O Filho é, e por isso ele pode levar o homem a Deus e trazer Deus ao homem. A diferença do sacerdote, dos sumos sacerdotes da época, que ouvia confissões do povo, apresentava a Deus pecados de alguém que se arrependesse, e esses aí que confessavam seus pecados que teriam o perdão, né? E Jesus, ele nos perdoa por inteiro, ele não é por completo. O perdão de Jesus é por completo. Os pecados que nós fizemos no passado, os pecados atuais e os pecados que ainda irão acontecer, Jesus perdoa todos eles. Jesus já perdoou e já perdoa todos eles. Então, o sacrifício de Cristo, ele é perfeito. Ele não foi por algo feito no passado, mas por algo que ocorreu no passado, por algo que ocorre no presente e que ainda ocorrerá no futuro. Então, nós estamos muito tranquilos, salvos, graças a esse sacrifício de Jesus feito por nós. Então, Jesus, ele é apresentado aqui dessa forma, ele é apresentado como o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote,
porque ele tem a sua obra completa. Ele penetrou os céus, e essa é uma expressão muito forte que aparece aqui no texto. Ele penetrou os céus, e que ele fez algo que ninguém jamais poderia fazer, tornando possível o nosso acesso a Deus. Penetrar nos céus. Jesus foi além, Jesus foi lá na sala do trono de Deus, ele foi lá onde está apenas a presença de Deus, e ali sentou-se e está intercedendo por nós, por cada um de nós. Então, o sumo sacerdote, ele anualmente, uma única vez por ano, esse sumo sacerdote, ele adentrava no tabernáculo, no templo, num lugar chamado Santo dos Santos. Era um lugar que era protegido por uma cortina bem grossa, então ninguém poderia entrar naquele lugar, mas uma vez por ano, o sumo sacerdote, apenas ele, poderia entrar nesse lugar, apenas no dia da expiação. Então, ele passava esse véu do templo e entrava nesse lugar que era considerado, então, a habitação de Deus. Ali ele oferecia sacrifícios, primeiramente pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. Assim funcionava esse ofício anual de expiação por todo o povo. Jesus, ele passou o véu final, o da própria presença de Deus no céu, pondo fim, então, a esse sistema de sacrifícios e sacerdócio humano. Jesus foi aonde ninguém poderia estar, e lá estava Jesus, ele entrou ali, e ele está até hoje ali, sentado ao lado de Deus, nos mediando, intercedendo por nós, clamando pelos nossos pecados, e nos orientando, nos ajudando dessa forma. Então, essa expressão que o autor usou aqui, essa expressão que o autor usou aqui, ele penetrou os céus, ela mostra também a exaltação de Cristo, que ao penetrar os céus tornou possível o nosso acesso direto ao Pai, assentando-se à direita da majestade nas alturas e assumindo assim essa posição de sacerdote eterno, superior a todos os sacerdotes que já existiram. Então, quando Jesus sobe ao céu, após a ressurreição, após o período que esteve caminhando entre nós, ele vai direto, rompendo todas as barreiras e vai direto à sala do trono de Deus, onde ele então assume esse ofício de sacerdócio eterno. Por isso, não fazia sentido para aqueles hebreus voltarem ao sistema antigo de sacerdócio, que era imperfeito e que era simbólico, onde apenas uma vez por ano o sacerdote poderia fazer o sacrifício, tendo já sido tudo cumprido por Jesus. Outra importante afirmação é que não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Está lá no versículo 15, pois não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então, o sistema dos hebreus aqui, ele mostra exatamente isso. Ele não mostra um sumo sacerdote que foi tão exaltado a ponto de ficar tão acima de nós e tornar-se inacessível. Veja que Jesus ultrapassou todas as fronteiras, adentrou nos céus, mas ele não está num local inacessível. Jesus está acessível a todos nós, Jesus está acessível a todos nós e nos dá essa tranquilidade, nos dá essa garantia de que nós podemos contar com Ele em todos os momentos. Jesus é o mesmo que carregou sobre si os nossos pecados, foi exaltado a majestade de Deus e está pronto para nos atender, pronto para nos ouvir, pronto para nos perdoar e pronto para nos auxiliar no dia a dia. E os sacerdotes, por melhores que fossem esses sacerdotes, eles não poderiam se compadecer dos pecadores e muito menos perdoá-los.
Então, olha a diferença aí, a grande diferença. Jesus, ele se compadece, ele tem essa condição de se compadecer dos pecadores. E compadecer-se aqui no texto tem o sentido de simpatizar, de sofrer junto. Então, sendo assim, Jesus é o sacerdote que sofre junto conosco. Ele sofre junto conosco no dia a dia e por isso ele consegue, então, se compadecer e pode nos auxiliar, nos perdoando e nos ajudando. Sendo assim, ele entende as nossas fraquezas e ele entende essas fraquezas porque ele as experimentou. Jesus, quando aqui nesse mundo, como ser humano, com o corpo humano, ele experimentou todas as fraquezas, todas as dificuldades que nós vivemos, que nós temos. Então, ele sabe exatamente o que as nossas aflições, as nossas angústias, ele sabe tudo isso e por isso ele pode se compadecer de nós de uma forma diferente. E como um de nós, ele foi tentado em todas as coisas. Jesus sofreu todas as tentações conhecidas pelo homem. Ele conheceu tentações que jamais conheceremos. Jesus conheceu toda espécie de tentação, mas ele não pecou e nem desobedeceu à vontade de Deus. Alguns estudiosos, há sempre um grande debate nisso, alguns estudiosos acham que Jesus sofreu apenas tentações no sentido de desviá-lo da cruz. Mas o texto ele é bem claro, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Por isso ele pode se compadecer. Por isso ele pode se compadecer de nós. Então, assim, nós podemos ficar muito tranquilos em relação a isso. Por isso nós podemos chegar com muita confiança a esse trono, ao trono da graça, porque Cristo decidiu. Foi escolha dele suportar todas as aflições e todas as tentações para interceder por nós e poder nos socorrer. Então, essa alegria que estava proposta para ele, de poder nos socorrer, de poder nos atender e de poder ser amado por todos justamente por isso. Então, a graça de Deus, agora, ela está entronizada, aquele trono que está ao lado do trono do Pai. A graça de Deus está entronizada e podemos nos aproximar, então, ao trono de Deus, podemos aproximar-nos desse trono da graça, certos e confiantes no seu perdão e no seu amor. E aqui nós vemos, então, uma doutrina que é muito falada, muito dita, mas pouco explicada, a doutrina do sacerdócio dos crentes, que nos ensina que através de Jesus, que está sentado à direita do Pai, nesse trono de graça, nós temos então esse livre acesso para perdão dos nossos pecados, sem a necessidade de intermediários, sem a necessidade de sacrifícios, nada disso. Apenas nós basta apenas nos aproximarmos em oração, com fé a Jesus e clamarmos a Ele pelo seu perdão e confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Então, essa é a grande alegria que nós temos, a grande alegria de que nós podemos viver tranquilamente, sabendo que Ele nos ama e que Ele nos restaura quando necessário. Então, nós não precisamos viver abalados, não precisamos viver abatidos. Algumas pessoas, às vezes erram, às vezes pecam, às vezes desagradam a Deus, às vezes andam por caminhos contrários ao que a palavra de Deus ensina e se sentem abalados, ficam abatidos. Muitos não têm força para voltar, muitos não conseguem fazer o caminho da volta, mas o texto nos dá toda essa garantia, que nós temos um sacerdote eterno assentado no trono da graça, o trono de graça, de favor, pronto para nos perdoar e pronto para nos receber. Basta apenas nos aproximarmos com coragem, com fé e confessarmos os nossos pecados diante de Jesus. Muito bom, muito interessante, muito proveitoso esse ensino que nós precisamos colocar em prática e ensinar isso a outras pessoas também. Na segunda parte do texto,
foi o capítulo 5 que nós lemos, capítulo 5, nos seus primeiros versículos, os 10 versículos iniciais, os outros vão ficar para a semana que vem. Nessa parte, Jesus ele é declarado como sacerdote eterno. Então, aqui está claramente mostrando esse aspecto da salvação, Jesus como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, vamos parar um pouco para pensar sobre a ordem de Melquisedeque. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que Jesus não era um sacerdote comum, como Arão e os seus descendentes, mas ele foi nomeado pelo próprio Deus, recebendo um sacerdócio que é superior, que é universal e que é eterno. Então, o sacerdócio de Cristo, ele é superior e também universal e eterno. Nós vamos detalhar isso daqui a pouquinho. Mas antes vamos pensar um pouco sobre Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? De onde vem esse homem? Quem era ele? Melquisedeque foi um homem que apareceu na história se apresentando como sacerdote do Deus Altíssimo. Isso você vai encontrar em Gênesis 14, de 18 a 20. Apenas esses 2 versículos fazem menção dele. Então, ele, muito antes de ser instituído a nação de Israel, muito antes de ser instituída a lei, muito antes de ser instituídos o tabernáculo e o próprio sacerdócio, aparece essa figura se apresentando, então, como sacerdote do Deus Altíssimo. Então, esse homem, ele tem um sacerdócio que é universal. Por que esse sacerdócio é universal? Porque ele não estava abrangente apenas a um povo, a um determinado número de pessoas, como o sacerdócio de Cristo. Cristo não é sacerdote apenas da nação de Israel, mas ele é sacerdote de todo aquele que nele crê. Jesus se coloca como sacerdote de todo aquele que nele crê, em todos os tempos, em todas as condições, em todas as situações. Então, esse sacerdócio de Cristo, ele é perfeito porque ele é para todos, para toda a humanidade. Ele não é condicionado a uma nação. E é uma ordem eterna, uma ordem que é eterna, superior e consumada em Cristo, porque Cristo é eterno. Cristo é eterno. E no caso, quando fala de Melquisedeque, ele não tinha uma genealogia. Então ninguém sabe de onde veio esse sacerdote e para onde ele foi, quem foram os seus descendentes. Então aí dá a ideia da eternidade de Cristo, que não tem começo e não tem fim. Jesus está desde a criação, é o agente da criação, inclusive. Então, por isso, o sacerdócio de Jesus, ele é eterno. E Jesus escolheu, então, seguir esse caminho, consumando, então, o seu poder e demonstrando o seu amor por todos nós. Jesus escolheu ele ser obediente a Deus em tudo. E aqui é um detalhe muito importante. Jesus escolheu ser obediente a Deus em tudo, tornando-se assim o sacerdote e o próprio sacrifício por nós. Jesus foi o único sacerdote que fez isso, que se sacrificou por nós. E com a sua ressurreição e com a sua ascensão, então ele tornou-se esse sacerdote perfeito, eterno e superior a todo o sistema judaico, superior a toda a lei, superior a todas as coisas. Então Jesus, ele está acima, e com ele nós podemos contar no dia a dia, nos nossos deslizes, nas nossas falhas, nos nossos pecados. Podemos contar com ele para nos absolver os pecados e podemos contar com ele para a nossa salvação. Então, essas são as lições básicas que o texto traz hoje. Nós vamos fazer 3 aplicações aqui para a nossa vida, 3 aplicações aqui que eu trouxe para os dias de hoje, que são aplicações importantes para que nós estejamos meditando, pensando e comparando aquele tempo com o nosso tempo. Então, como no primeiro século, hoje em dia, muitos são tentados por falsos pregadores
a substituírem esse evangelho verdadeiro de Cristo por outras coisas, inclusive por práticas do culto judaico. Como nós vemos hoje, locais, pregadores, usando instrumentos, usando métodos da lei, usando coisas ali da lei, o menorá, a arca e outros objetos que eram do culto judaico. Então é preciso rebater a tudo isso e precisamos ser fortes, retendo a nossa fé em Cristo. Nós não precisamos de objetos que remetam a Cristo, não precisamos de objetos que nos façam, que nos levem a Cristo, ou nos façam pensar no que Cristo vai fazer, porque Cristo já veio e já fez. Então nós não precisamos apenas reter a nossa fé de forma firme, de forma decidida e definida em Cristo apenas. Uma segunda aplicação é que nós não precisamos de nenhuma pessoa que nos leve a Deus além de Jesus. Ele ouve a nossa confissão e Ele perdoa os nossos pecados. Então nós não precisamos de nada e não precisamos de mais ninguém, apenas de Jesus para termos o perdão dos nossos pecados. E uma terceira lição é que Jesus é o exemplo da obediência a Deus a ser seguido. Então nós, da mesma forma como Jesus foi obediente em todas as coisas, chegando à morte por nós, nós também devemos aprender a ser obedientes. Obedientes a Deus, obedientes à sua palavra, obedientes ao seu ensino, obedientes em todas as coisas. E aí uma pergunta que nós precisamos pensar e precisamos meditar. Pensando em tudo isso que Cristo fez, pensando em toda a obra de Cristo, pensando em tudo que Ele é, o que Jesus faria se estivesse em nosso lugar? O que Ele faria no dia a dia se Ele estivesse no meu lugar, se Ele estivesse no seu lugar, ao se defrontar com seitas, ao se defrontar com evangelhos diferentes, ao se defrontar com as tentações, ao se defrontar com tantas situações que hoje nós temos visto. Qual seria a reação de Cristo, o que Ele faria se Ele estivesse em nosso lugar diante de tantos desafios que nós temos hoje? Com base nisso, nós podemos ter as respostas para cada situação que vão se apresentando no dia a dia. Então pense nisso, que Deus abençoe a sua vida e que Jesus esteja em primeiro lugar na sua vida. Nós vamos orar então para nós concluirmos a nossa parte de estudo. Vamos clamar ao Senhor, então, que nos dê sabedoria e conhecimento cada vez maior da sua palavra. Pai de amor, te damos graças, Senhor, por essa manhã. Te damos graças, ó Deus, pela oportunidade de estudar um pouquinho da tua palavra, Senhor, ainda que de forma esboçada, ó Pai, mas nós podemos aprender um pouco mais de ti, ó Deus, e pedimos ao Senhor que nos dê condições de andarmos conforme o teu querer, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, ter a consciência de que o teu sacrifício na cruz não foi um sacrifício vão, não foi um sacrifício de graça, um sacrifício movido pela graça, mas um sacrifício que teve um preço muito alto a ser pago por nós, ó Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando, que nós possamos ser obedientes à tua voz, possamos ser obedientes à tua palavra e não ceder às tentações desse mundo, mas que nós possamos também ter em mente que nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós e que está pronto a nos perdoar. Nós te louvamos e te agradecemos por essas bênçãos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.